Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu começo o ano muito bem acompanhado. Aqui tenho a honra de receber Sabrina Parlatori, apresentadora, cantora, modelo, enfim, tudo. A Sabrina, ela além de ser uma grande profissional, é uma grande ser humana, porque eu tive a honra de conhecê-la numa gravação e eu pude ver ali pessoalmente que além de uma grande artista, ela é uma grande ser humana, uma pessoa simpática e encantadora. Bom, para começar o ano de forma melhor é dando um agradecimento, Sabrina, por você ter colocado o seu tempo à disposição, por ter aceito o convite. É um prazer rever você aqui para falar um pouco da sua carreira, falar um pouco dos seus planos, dessa sua. Agora você está como cantora, agora soltando a voz. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Sabrina. Obrigada, Fábio. O prazer é meu. Que bom, tendo a honra de ser sua primeira entrevistada do ano. Ah, que legal. É sempre bom, né, a gente bater um papo, contar histórias, curiosidades sobre uma época que marcou muita gente, né? Então, é muito gostoso. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu fui e sou um telespectador seu, acompanho você assim desde o início e principalmente agora com essa sua fase que você está soltando a voz, é, fazendo shows, né? Foi destaque na Globo. Eu fiquei surpreso quando vi você, porque eu não sabia desse seu lado cantor. Até vi você cantando algumas vezes, mas realmente prestar atenção nessa sua nova fase tem sido assim muito bacana. E como tem sido, Sabrina? Gravando, fazendo show, como é que tem sido essa fase? É difícil, né? Ingressar numa carreira musical e, e fazer sucesso e ser reconhecida, né? Mas eu tô aí, eu tô experimentando, trilhando esse caminho da minha forma. É, Quando surge alguma oportunidade de gravação, de participar de um show, eu aceito, eu topo e vou fundo nisso. É, no ano passado eu fiz alguns shows em alguns lugares aqui em São Paulo, alguns pocket shows, mas é muito difícil, né? Porque a gente que não é reconhecida, né, por esse ofício, a gente tem que correr atrás. Então, quando algum lugar me convida para eu fazer um show, eu tenho que divulgar muito para conseguir público, porque não tenho público, né? Assim, espontâneo, pelo menos por enquanto. Mas é uma paixão, então eu acho que vale a pena, sabe? É um esforço, é um investimento, né? Mas eu acho que vale a pena porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma paixão. E eu acabei de gravar uma música agora que deve ser lançada em breve, num disco, só com regravações de músicas do Chet Baker. E eu fui convidada para cantar uma das músicas. São só vozes femininas cantando Chet Baker. São acho que 16 cantoras. E então eu fiquei muito orgulhosa de participar desse projeto, de um artista que eu sempre admirei muito, que é o Chet Baker, né? Uma das vozes, um dos instrumentistas que eu mais ouço. Então, muito legal. Eu acho que vai se chamar Elas Cantam Chet, ou Elas Cantam Chet Baker. E aí, quando lançar, tá pronto, na verdade. Quando for o lançamento, eu aviso. Não, no Instagram você colocou um vídeo de você cantando e realmente para cantar uma música do Chet Baker você tem que entregar de corpo e alma, né? Porque eu não sei se você que está assistindo conhece bem a história dele, procure, além de não só escutar os discos, mas procure saber a história dele, porque é uma história assim muito forte, Intensa. muito intensa, né? A gente lamenta que ele viveu tão pouco, né? Tem um filme também que fala dessa época dele, que ele, né, lutando contra as drogas, mas a música do Chet Baker de uma coisa assim
incrível. Até tinha comentado com você se você já tinha cantado Almost Blue, que é uma canção forte dele, muito linda, né? Mas é essencial, né, Sabrina? Porque muita gente não conhece o jazz e não tem acesso ao jazz porque às vezes fica focado num nicho, achando que quem ouve jazz é rico, né? Tem que ser rico para ouvir jazz, que é uma grande bobagem. Então é legal ter você, que é uma pessoa popular, que é uma pessoa que todo mundo gosta, conhece, trazendo jazz também, né? Levando esse conhecimento. Além do jazz, MPB, qual que são os ritmos que você gosta de cantar? Acho que é isso, é por aí, assim, MPB, jazz, ah, bossa nova, bastante bossa, que eu acho que são estilos que combinam com a minha voz, com o meu jeito de cantar, com o meu timbre. São músicas que eu gosto, que eu ouço desde criança. Então, eu tenho os shows que eu fiz até hoje foram basicamente de jazz e bossa. Mas, mas enfim, eu estou ainda, né, me descobrindo como cantora, então acho que tem muita coisa para experimentar ainda. Tem gente que acha que eu devo ir para o pop, então a gente vai testando e a gente está sempre em constante movimento e mudança, né? Na vida, assim. Então, eu estou sempre aberta para isso, para essas descobertas, para ir testando ritmos e deixando as coisas irem acontecendo também. Não, e quando tiver show, por favor, avise, nos avise, me avise também que Você eu vai vou. ter que ir, hein, Fábio? Eu quero ter esse prazer de ouvir você. Eu ouvi um pouquinho você, a capela, a palhinha na gravação, então imagina com uma banda, eu preciso ver. Então você me avisa que eu vou com o maior prazer. Ainda mais você que está nessa área. Jazz é uma grande paixão minha também. Então, quando eu vi você cantando Chet Baker, eu falei, imagina quando ela também começar a soltar a voz com as músicas da Diana Krall, enfim, da ela. Então, eu tô aqui, é só chamar que eu vou, a hora que for. E Legal. agora falando, né, voltando um pouco ao passado, antes de começar a falar da sua história, a gente lembra, eu vejo minha adolescência inteira passando na minha frente por conta da MTV. Então, o público que tem mais de 35 anos, que viu aquela MTV dos anos 90, que esperava os clipes com você apresentando, olha para a Sabrina, é a Sabrina da MTV, não tem jeito. E isso nunca te incomodou? Isso nunca, as pessoas pararem você na rua, essas pessoas da minha geração pararem, Sabrina, eu assistia você, o clipe tal, o top 20, diz que nunca te incomodou isso? Não, pelo contrário, né? É um orgulho que a gente tem de ter feito parte dessa emissora que marcou toda uma geração e ajudou a formar toda uma geração de jovens. Então, foi um período muito marcante da minha vida e do qual eu me orgulho muito. Então, não tem como, né, me desvincular da imagem da MTV. E é muito legal, né? É um reconhecimento, é um carinho gostoso que eu recebo das pessoas. E até hoje, né, o tema MTV é um tema muito atraente às pessoas. Eu vejo pelas redes sociais, né, pelo Instagram. Qualquer coisa que eu poste sobre a MTV, sobre aquela época, alguma foto com algum artista que eu entrevistei, algum vídeo, nossa, faz muito sucesso. Então, as pessoas gostam de relembrar e, e é gostoso, né? Foi uma fase, apesar de fazer muito tempo, é incrível, assim, né? Parece que foi ontem, mas foi há quase 30 anos. Então é inacreditável pensar, né, que isso até hoje perdure, né, que esse sucesso, que esse interesse das pessoas, né, pela MTV. E muita saudade dessa época, muita saudade. E o que é interessante é que tem algumas páginas, né, no Instagram, no Twitter, da memória da MTV. E até falei, eu não me lembro qual era o dono da página, eu não me recordo, que ele é o da MTV no final dos anos 2000. Ele nem pegou você, né? Ele nem pegou os outros VJs. E
há um carinho grande de pessoas que acabaram nem te assistindo naquela época, né? Então a Uhum. gente viu o quanto você marcou e ainda está marcando uma geração que tem esse saudosismo, que conheceu uma MTV muito diferente dessa MTV que está no ar, né? E como é que você se sente, não só... Eu fiz essa... Aliás, até falar, eu fiz essa pergunta porque tem muitas pessoas que não gostam muito de falar do passado. Não, é passado, acabou, tô em outra, isso já foi. Mas eu vejo que você gosta muito dessa recepção e principalmente dessa molecada, que acaba te conhecendo, vendo o que a Sabrina fazia. Como é que você vê essa molecada nova indo até você? Ah, é muito legal, né? É, é o que eu falei, a MTV sempre causa muito interesse, desperta muito interesse nas pessoas. É, tem muito conteúdo ainda falando de MTV, né? Até vou dar um spoiler agora. Eu vou participar de um programa inédito que o Cazé vai lançar em alguma plataforma onde ele entrevista ex-VJs e músicos daquela época. A gente vai falar sobre muita coisa, bastidores, curiosidades, perrengues. Então, em breve o Casé vai lançar. Eu vou gravar com ele na semana que vem. E sábado agora a gente vai, ele vai fazer uma festa na casa dele, um encontro, né, com a galera. Eu vou. Então, a MTV está sempre muito presente, né, na minha vida e na vida de todos os outros ex-VJs. E, eu não sei, eu não tenho ideia assim do público mais novo, né? Que se conhece, se entra em contato com esse conteúdo antigo, assim. O que eu posso dizer é que, assim, na época do Popstar, né, que eu participei na Globo, eu conquistei, apesar de um período pequeno que foi, né, de exibição do programa, mas eu conquistei uma galera novinha na época, assim, fizeram até fã-clube para mim, mas eu falava, mas gente, quantos anos vocês têm, assim? Era uma galera de 15 anos, 17, 18, que passou a ser fã, né, assim, porque me conheceu cantando, mas daí vai ver a história, aí vê a MTV e tudo mais, enfim. Então é bom, né? Eu acho que música. É o que eu sempre disse, assim, música, gente, não morre. Música, eu acho que é um dos principais atrativos, assim. Eu lembro que uma vez eu falei, nossa, eu queria. Isso já muito depois que eu tinha saído da MTV, eu estava com ideia de fazer algum programa musical na TV. Não existia The Voice, nada disso, foi antes. Aí alguém virou para mim e falou: Imagina, música na TV já era, ninguém gosta mais. Eu falei: Gente, como assim? Na sequência apareceu The Voice, que foi uma explosão, e todos esses programas musicais que fazem sempre muito sucesso, né? Aí veio aquele do SBT, da Record, de estilo The Voice, né? Então, ídolos. Então, enfim, eu ainda quero fazer alguma coisa assim, não sei se na TV ou na internet, né, musical. Não, por favor, por favor. Apresentando, não só cantando, apresentando também. Não, ia ser Ou as duas coisas. com a sua expertise e com a sua experiência e tudo que você viveu, é necessário. Parece que eu estou sendo aqui um fã chato, mas eu estou pedindo mesmo, porque eu acho que muita gente até falava, muito interessante, que por causa do streaming tal, o filme na televisão, por exemplo, ia morrer. Mentira. Tá aí, uma porrada de filme passa até hoje com uma boa audiência. A música, então, nem se fala. A É. música e televisão é uma coisa que andam juntas, né? E sempre vão andar juntas. É claro que às vezes você pode ter mudanças no formato, mas sempre vai existir, principalmente nessa fase do reality, que é aquela questão de novos talentos, Uhum. enfim, tipo, os próprios jurados que também cantam, e as pessoas ficam fascinadas. Quando tem um show no Big Brother que está no ar agora, né? As pessoas param para ver aquele show da Anitta, por exemplo, que vai no Big Brother. Então, não tem jeito, é uma ligação total. E todo mundo, quando olha para você, nos livros, nas revistas, quando citam a Sabrina, a musa Sabrina.
E você começou muito cedo, você era uma garota, você começou na MTV muito cedo, em 95. Sempre falo, você já era uma influenciadora muitos anos antes de existir essa profissão, muitos anos antes das redes sociais. Para a menina Sabrina, que estava ali começando, e todo mundo já falando musa, 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 as fotos, capa, tal. Como é que foi isso para você, Sabrina? Lidar com isso tão jovem e com tanta gente ali em volta de você? Acho que foi até meio natural, assim, eu encarava com muita naturalidade, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a minha carreira toda como modelo, com 16 anos de idade, quer dizer, 5 anos antes de entrar na MTV, eu comecei a trabalhar como modelo, fui para o Japão 4 vezes, e trabalhando muito com a imagem, né, e sempre... Então a gente acaba se acostumando, né, com esse universo, né, da exposição, e quando eu entrei na MTV, então para mim era muito natural lidar com a câmera, lidar com, sei lá, com elogios, com até com rótulos assim. Né? Nunca nada assim me incomodou. É, e apesar de eu achar, de eu saber, né, que na verdade tudo não passa de uma ilusão. Assim, as pessoas, ah, eu sou apaixonado por você, sou apaixonado por uma imagem, né, construída, tal. Eu sou outra pessoa, né, tenho minha vida pessoal e tudo mais. Então, é, eu sempre tive muita noção, né, que as pessoas se encantam por uma imagem que está ali, né, produzida e tem todo esse encantamento, né, que a tela produz nas pessoas. Tela do cinema, tela da TV. Então eu sempre soube separar muitas coisas assim. Então por isso eu nunca me afetei, né, com esse tipo de rótulo, de elogios, porque é normal, é natural, mas a realidade, né, não dá para levar isso a sério. É isso que eu quero dizer, né? Daqui, ó, super vaidosa, não, é uma coisa que é a Sabrina a imagem. E, Então, e essa relação dos fãs, porque você tinha fã-clube, eu lembro muito bem. Acho que para quem não viu na época, eu vi quando a Sabrina foi embora da MTV e foi tão icônico, não, foi tão icônico a sua despedida, o momento que você saiu, que nas reprises da MTV, essa foi a imagem, uma das imagens que mais se reprisou, né? é, Isso para as pessoas verem, quando a MTV sai do ar, em 2013, eles fazem uma vinheta, já são 10 anos, né, que a emissora acabou, que eles colocam uma vinheta, tá a Sabrina ali se despedindo. Então, foi um negócio muito forte. E essa sua ligação, por exemplo, você falou que muitas pessoas viam a imagem da Sabrina, se encantavam e tudo mais. Como é que você lidava com essas pessoas? Porque você era uma pessoa que era ali entre os VJs uma das mais queridas ali. Não só com meninas, mas com os meninos também. Como era para você lidar com a questão do público até você? Era um susto? Era natural? Como é que era? eu fui me acostumando, né? Porque eu já comecei trabalhando nesse universo desde a época de modelo e, e é curioso, né? Eu lembro que até teve uma época que usaram, eu não me lembro agora o termo, mas criou-se, não sei quem criou, mas isso foi noticiado assim na mídia, né? Que existiu um termo que queria dizer que era muito legal. Eu não me lembro exatamente qual era a palavra. Então, as pessoas usavam o meu nome, que significava uma coisa muito legal. Então, assim, isso é muito Sabrina. Isso aqui é muito Sabrina. Assim, foi um susto, né? Chegar a esse nível, assim. O que foi muito legal, porque não era só a imagem da menina bonita, era da pessoa legal, bacana, amiga. As pessoas se identificavam muito comigo, as meninas se identificavam muito comigo. E o que eu sempre ouvi, assim, era que os meninos ficam apaixonados, mas as namoradas deles não têm ciúme da Sabrina, porque ela é bacana, porque ela é legal. Então, acho que foi uma imagem muito bacana que eu construí
espontaneamente, né? Não existiu nenhuma estratégia, nem... Assim, eu sempre fui muito eu, assim, né? No meu trabalho, sempre tive muita verdade e eu sempre... E eu sou assim, né? Eu acho que eu tenho essa personalidade, assim, de sempre ser amiga, uma pessoa pé no chão. Os meus amigos de colégio, né, sempre me disseram: puxa, você nunca mudou nada, né? O seu jeito de ser, você nunca se afetou pelo fato de estar na mídia, na TV, na MTV e tudo mais. E eu encarava tudo com muita naturalidade. Eu acho que também eu não tinha muita noção do que eu representava. Acho que eu não tinha assim ideia da dimensão, né, do que a nossa imagem ali dos VJs, do que representava para o Brasil mesmo, né? Até pensando assim em marketing, né? Não tinha ideia de quanto eu valia, sabe? E hoje a gente percebe que a gente era muito valioso, né? Nós éramos assim o time, talvez um dos poucos ali influenciadores da época dos jovens, né? E a gente explorou muito pouco isso. Se for, a gente sempre brinca, né? Que se fosse nos dias de hoje, a gente teria ficado rico, como tantos influencers ficam. E, no entanto, ninguém ficou rico. Eu, pelo menos, não. Quem viveu, quem assistiu, sabe muito bem o que era o poder da MTV, porque a Sabrina sabe melhor do que eu, não havia tanto espaço para o jovem na televisão. Um dos únicos programas assim que o jovem tinha um espaço, tinha voz, era o programa Livre do Serginho Groisman, que era no SBT. Tirando a MTV, as outras emissoras tratavam os jovens como uns bobões, né? Como uma figura caricata, uma coisa assim muito bocó, para dizer. A MTV, ela era um espaço em que o jovem podia ser ele mesmo, né? Isso que a gente sentia vendo a MTV. Quem fez comunicação naquela época e também nos anos 2000, que foi o meu caso, o sonho era trabalhar na MTV, porque a gente era um local que a gente via como um sonho. E como é que foi também trabalhar assim a sua primeira experiência na televisão, na MTV? Como é que foi aquele universo? Era realmente um universo liberado? Era uma coisa boa? Era aquela coisa do tipo que o jovem olhava e falava, deve ser uma bagunça, é divertido? Corresponde com a realidade com que os espectadores achavam que tinham? Era isso mesmo? Era um lugar muito legal, mas um lugar como outro qualquer de trabalho, né? Uma empresa que precisa de resultados, né? Que precisa de números, então era absolutamente profissional. Apesar de ser uma emissora jovem, feita por jovens, né? Do diretor até o VJ, todo mundo era muito novo. Mas tinha muita responsabilidade, né, em cima. Então, eu sempre encarei o meu trabalho como VJ como um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. Mais claro, né, era um local, um ambiente muito legal de se trabalhar, de se estar. Só o fato de falar de música, né, já tem uma descontração, né, nessa atmosfera. Mas, como qualquer outra empresa, tem lá também os seus problemas, né, suas dificuldades. Então, não é que era um mar de flores, não era. Então, assim, até isso já todo mundo sabe, né, que os VJs ganhavam um salário muito pequeno, né, então isso era desconfortável, porque a gente se sentia injustiçado muitas vezes, né. A gente sabia que fazia muito sucesso e que não era reconhecido nesse sentido. Então eu até brinco assim, falei, gente, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, né? Por exemplo, não sabem que durante o verão eu tinha que dividir o quarto na pousada com uma funcionária, entendeu? Da emissora, com uma pessoa da equipe. Então, assim, não tinha regalias, luxo, nada disso. Pelo contrário, a gente O glamour era só na tela, né?
Tá na tela, os VJs, e isso era falado, inclusive, pra gente, olha, vocês são funcionários, como outro qualquer, assim, não tem regalia, não tem nada. Eu lembro dessa coisa do quarto, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade para dormir com gente junto, porque eu tenho sono leve, então barulho me acorda. Isso era um problema para mim. Eu lembro que eu cheguei antes de, sei lá, depois de uma das viagens de verão, eu falei, gente, vocês me desculpem, mas vocês me arrumam um quarto sozinha. Eu acho um absurdo eu ter que dividir quarto com uma pessoa da equipe. Sabe assim, é o mínimo que eu mereço, é um quarto sozinha. Que isso, cara? Aí, não, você tem razão, tudo bem, querida. Blá, blá, blá. Então, assim, só para exemplificar que não é que era um lugar incrível de se trabalhar, que era legal, que ganhava bem. Não, a gente não ganhava bem, tinha esse tipo de tratamento que não era legal muitas vezes. Mas, claro, tinha o outro lado que era uma emissora que te projetava, né? Onde a gente acabava desenvolvendo uma imagem, produzindo uma imagem muito interessante, né? E com isso você podia conquistar e fazer outros trabalhos até de publicidade, aí sim ganhar um dinheiro e tal, ou ir para uma outra emissora, onde você pudesse ganhar mais. Mas enfim, mas assim, na balança, o saldo é muito positivo de ter trabalhado na MTV, com certeza. A Sabrina, ela fez muito sucesso no Verão MTV. Era uma época que as emissoras não faziam nada, né, na programação de janeiro, fevereiro. A MTV lança essa programação inédita na época das férias, um boom. Enfim, era uma época incrível, né? Fora que de madrugada era só clipe bom que passava. Era para quem era um prato cheio. Aí a Sabrina estava falando isso, até é bom perguntar isso. Porque quando a gente via a Sabrina no vídeo, ela bonita, cabelo perfeito, biquíni, microfone na mão, aquele visual bonito. Mas vamos lá, era um perrengue? Como é que eram essas gravações? Fale do calor, vamos contar para desmistificar um pouco esse ar da questão do verão, que foi um programa sensacional que você conduziu muito bem, mas agora contando isso eu fiquei curioso. Como é que eram os bastidores? É o tal do perrengue chique, né, que falam. Nem sei se era tão chique assim o perrengue. Mas tinha muitos perrengues ali, né? Um desses que eu comentei, né? Puxa vida, que dividia o quarto. Você tá me zoando, né? Apesar de ser nova, tudo, mas mesmo assim. Então, acho que tem que ter um mínimo, né? De consideração, de respeito, Mas olha, teve muitos perrengues. Para começar assim, verão era trabalho, né? Eu tava maquiada, tava com, como você mesmo falou, com o cabelo todo bonitinho, escovado, feito. Então, não é que eu tava ali gravando, de repente eu podia dar um mergulho e voltar. Não, não podia, né? Eu tô maquiada, como é que eu vou mergulhar, voltar? Então não era uma curtição, né? E era o dia inteiro gravando, porque tinha que concentrar as gravações, né? Para poder economizar, não podia ficar uma semana lá, grava um dia, no outro lugar. Não, era gravação atrás de gravação para poder fazer tudo o mais rápido possível, né? Porque você está gastando, né? Você bota uma equipe na rua, você está gastando. Então, a gente gravava o dia inteiro. Ficava, acho que, tipo, 2, 3 dias numa locação, num dos destinos. Gravava. Aí já ia embora, já ia para outro, voltava para São Paulo. Então, era muita, muita correria, né? Eu não era diversão, não era curtição. Para mim, não, né? Eu sempre fui muito sossegada, né? Então, assim, teve gente que até terminava a gravação e ia para balada, sabe? Mas eu nunca foi meu perfil de fazer isso, de ficar sem dormir, sabe? Esse tipo de coisa. E eu trabalhei com o João Gordo, né? O João Gordo, e depois com o Edgar, nesses verões. E o Gordo era uma figura, né? Ele é uma figuraça. E eu lembro e ele era assim, dava trabalho. O Gordo dava trabalho para o produtor, para o diretor. No livro dele, ele fala que você era a careta do grupo. No livro ele cita isso, a Sabrina
que tá lá no livro, na biografia. Quem não leu, leia, é fantástico. Ele fala que eram umas coisas absurdas, mas que a Sabrina era careta, ela não estava longe disso tudo. Ele, Que bom que ele fala que você estava longe, você era a careta da história. realmente, eu não participava de nada, como eu falei, não ia para balada depois de gravação e, né, nunca fui de beber, fumar, né, nada disso. E ele, né, como ele deve ter contado, né, ele fazia de tudo. Mas a gente se dava muito bem, né, gravando. Mas eu me lembro dele tá tipo virado de noite, de balada, sei lá o que ele tinha feito, e ele não acordava de jeito nenhum para gravar. Eu lembro que o quarto dele, do lado do meu, isso lá em Florianópolis, o diretor, e eu já quase pronta, já tinha me maquiado cedinho de manhã, e o diretor não conseguia acordá-lo para ir para gravação. Batia, esmurrando a porta, gordo, acorda, gordo. Ele, vai para aquele lugar, né? Ficava xingando, eu não vou, não sei o que, porra nenhuma, não sei o que, vá, se foder. Ai, meu Deus, gente, esse é o João Gordo. E, mas depois, no fim dava tudo certo. Aos trancos e barrancos, mas dava certo. Não, e foi um dos grandes sucessos da Foi. MTV. Grande. Foi uma grande sacada que tiveram na É. época. E realmente, é só um adendo da Sabrina, falando dessa questão dos VJs, dos valores e tal. O dono, a MTV, fazia parte do Grupo Abril, que era do Roberto Tivita, que era o presidente na época. Ele odiava a MTV. Ele odiava a MTV. É. Sim, ele odiava a MTV, ele não gostava, nada, nada. Ele não gostava, ele não queria nem saber da emissora, né? Porque a frustração dele foi não ter tido um canal de TV. Quando ele ganha o canal de TV, vira MTV, e ele vê aquilo ali, ele não gostava. Tem a biografia dele que conta que ele não gostava, né? Então, talvez era por isso também. Mas convenhamos, né, Sabrina? A televisão muitas vezes não paga o que todo mundo acha que a galera recebe, né? Não, e eu sempre ouvia, apesar do sucesso da MTV, o que eles diziam para gente, por isso até, né, para até justificar o baixo salário de todo mundo, é que eles estavam no vermelho, anos e anos no vermelho. Então eles tinham muitas dificuldades financeiras ali, né? Não deve ser fácil, né, administrar uma empresa dessa. Então, apesar de. Eu não entendo nada dessas questões, né? Mas apesar de todo o sucesso, não conseguiam pagar a conta. Olha Sim. que coisa. Vai ver que por isso que o Roberto Tivita não gostava, né? Não dava prejuízo. Mas por incrível que pareça, eu sinto que a MTV Brasil, durante sua história toda, ela fez uma revolução na televisão que é pouco creditada à própria MTV Brasil, né? Na história da televisão. Se foca muito nos grandes, mas o que a MTV fez com você, com o Cazé, com a Astrid, com tantos outros VJs, foi que vocês tiraram leite de pedra e fizeram uma revolução na comunicação, né? É. E como é que você sentiu? A gente vai falar daqui a pouquinho para não estender muito, para não ocupar muito seu espaço. Sabrina é incrível, tá dando espaço para uma pessoa como eu, né? Então ela tem uma paciência tremenda. Então, o que acontece? A gente viu que você esteve ali no final da MTV, feito matérias, fizeram programas especiais, você participou. Como é que você se sentiu vendo o fim da MTV? Como é que foi esse seu sentimento? Mesmo você já estava um tempo fora, ok, mas como é que foi o sentimento do fim? De tristeza, né? De tristeza de uma emissora, né, com a história que teve, não conseguir. Não consegui se manter em pé, né? Não consegui se reinventar diante de todas as mudanças, né, que passaram a acontecer na comunicação, na mídia, na TV, com a chegada da internet e do streaming. Então a MTV, eu acho que ela não conseguiu se reinventar e talvez nem conseguisse, não sei, eu não
não sou expert para entender o que poderia ter sido feito, né, para que ela se mantivesse aí com sucesso. Mas então foi muito triste assim ver o, o fim da MTV, o fim daquela magia toda, né? Porque apesar de todos os perrengues, era muito mágico, né? Tudo que a MTV fazia, tudo que ela fez, essa revolução à frente de tudo, né? Da forma de como os apresentadores se comunicavam, o trabalho visual que fazia, as artes, tudo era inovação, né? Que a MTV trazia. E uma pena mesmo, assim, uma pena. Para a gente é muito triste, porque você vê uma coisa, né, acabando. Então, é o fim de uma era. Nossa, não, por quê? Porque não dá para continuar, né, de uma outra forma. Mas não sei o que poderia ter sido feito. Né, é uma pena porque é que nem você falou, né? Não soube se reinventar, né? Ela poderia ter tomado outros rumos, mas se a gente parar para ver, a atual MTV, ela é o oposto do que foi a MTV Brasil, né? Então não tem nada a ver do que a MTV é a MTV da Viacom, enfim, é diferente da MTV Brasil que a gente assistiu mesmo. E não é exagero, foi uma revolução mesmo que você, os seus colegas, os diretores, produtores fizeram para a história da televisão. E eu acho que é muito mal acreditado. A MTV tem uma importância gigantesca que não é tão valorizado como deveria ser. Não só da questão dos VJs, como você falou, da questão estética da emissora, daquelas vinhetas, da questão da comunicação direta com o jovem, sem tratar o jovem como um bobão. É claro, a MTV tinha que vender, televisão é isso, não tem jeito, né? Então, mas mesmo assim a comunicação e a proximidade com que teve com jovens numa época que não existia rede social, a internet engatinhava, não tem o que falar. E Existia um Sabrina, cuidado com o jovem, né? Existia uma preocupação, um cuidado com o jovem muito grande, com a formação mesmo, né, do jovem. Então, a gente tinha uma responsabilidade grande em tudo que a gente falasse, no conteúdo, na forma. Então, quando eu vejo hoje, assim, na internet, né, acho que tem de tudo, né? Tem muita gente bacana, boa, inteligente, mas o que a gente vê de pessoas falando, assim, barbaridades, abobrinhas, falando errado, falando, assim, ensinando coisa errada, ensinando valores errados. É inacreditável, é inacreditável. E de você pensar que na MTV a gente tomava o maior cuidado com isso. Cada detalhe de que a gente fizesse, de comportamento, que a gente falasse, né? Era tudo muito pensado no jovem, nessa responsabilidade que a gente tinha com a nossa audiência. E para você ver, né, a MTV, naquela campanha, eu acho que explicita muito isso, esse respeito com a audiência, né? Se você se lembra de uma campanha que a MTV fez, que aparecia de repente assim, desliga a TV e vai ler um livro. lembro. Então, isso demonstra assim o respeito, né, com as pessoas. Então, né, dizendo, olha, não fique alienado na TV, você tem que fazer outras coisas da tua vida, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se divertir, você tem que fazer um esporte. Não precisa dar audiência 24 horas por dia para a gente, né? Não, Não é... e outra coisa também que a MTV fazia era uma questão da conscientização sobre a AIDS, uma questão da conscientização sobre o uso da camisinha, a questão do preconceito, a questão até do cuidado com as mulheres, se elas estão prontas ou não. Então, era algo assim que a gente via que hoje em dia parece que é proibido, né? Mostrar um negócio desse. Tipo, olha, use camisinha, cuidado com a AIDS, cuidado. Então, assim, são coisas que nos anos 90 a gente cresceu vendo essas campanhas incríveis da MTV e que hoje sumiu do mapa, né?
Então, Uhum. a conscientização que a MTV colocava era de um modo universal, assim, né? Então, político também, social, não era apenas focado, né? Levando ao jovem, eu lembro uma do Marcos Mion, quando teve o racionamento de energia, em 2001, que o Marcos Mion fala, olha, o erro é político, é uma incompetência dos políticos, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Economiza, fazer o quê? Então era uma linguagem que a gente entendia muito bem. E é uma pena que acabou, que nem você falou, a gente tem plataformas, tem vídeos e às vezes não ensinam o que devem, né? Pessoas que têm um veículo de, digamos, vamos dizer assim, um veículo de comunicação imenso e só fala bobagem, propagando preconceito, enfim. E falando dessa questão maior, veículo, você sai da MTV e vai para a Band. Televisão aberta, um público mais abrangente, você sai, né, digamos, do HF para o VHF, você tá ali na Band apresentando o Clipe Mania, você faz o O positivo, o super positivo. Como é que foi esse encontro seu com a TV aberta e com o público, que sim, já te acompanhava mais na MTV, mas você tem uma abertura maior para outro público? Foi difícil, né? Porque de repente, né, você sai de uma TV pequena, apesar da repercussão que tinha a MTV, né? Era uma emissora pequena, onde ali todo mundo pensava de uma forma parecida, valores parecidos. De repente você vai para uma empresa gigantesca, uma TV aberta, que, né, os valores são outros, né? Precisamos dar muita audiência, né? Mais do que nunca os números contavam. Então eu senti uma diferença muito grande, né? Foi um baque, assim, porque de repente eu nunca tinha sentido uma pressão e passei a sentir na Band, na emissora aberta. E isso começou a me fazer muito mal, assim. Eu não esperava isso, eu não sabia que era desse jeito, sabe? Sabia que, sim, ia ter uma cobrança maior, mas não daquela forma que foi. Então foi muito sofrido para mim, né? Até me adaptar àquela realidade, àquela pressão, aquela coisa mais feroz, né? Que era, pelo menos, né, a TV aberta, foi bem complicado, assim. Mas eu fiquei 4 anos na Band, fiz bastante coisa, passei por vários programas, fiz coisas legais também, que eu adoro, assim, lembrar até hoje. Mas foi sofrido um pouco, assim, com a forma com que era feito, algumas pessoas que realmente não tinham nada a ver comigo, que trabalhavam ali, não me identificava com os valores delas, então foi uma diferença assim muito grande, porque a MTV meio que era uma mãe, a gente estava ali sendo abraçado e na TV aberta você é meio que jogado assim, e tem que se virar e que dá resultado e vamos aí. Eu me sentia mais solitária, né, na Band. E, mas, enfim, depois eu fui para a TV Cultura, aí a TV Cultura já tinha um perfil mais parecido com o da MTV, né? As pessoas, e o próprio propósito mesmo da emissora, né? O propósito de educar, de levar um conteúdo relevante, e não pensando apenas em números, né? Em resultados nesse sentido. E foi muito legal. Fiquei 6 anos na cultura. Fiquei mais tempo na cultura do que na MTV, porque eu fiquei 5. E foi demais, assim, a experiência na cultura também. Eu aprendi muito. Eu fiz o Vitrine por 6 anos, então eu fazia reportagens externas. Eu aprendi sozinha a fazer reportagem. Então foi um período de aprendizado muito grande na TV Cultura, assim. E fora que o meu parceiro, né, o Rodrigo Rodrigues, que é inesquecível, né? Era muito bom trabalhar com ele. A gente dali surgiu uma amizade muito grande, de irmãos mesmo. E um cara que eu sinto muita saudade, que até hoje eu não me conformo que ele não está aqui mais. Então é isso, assim, minha experiência na TV aberta foi a Band e foi a TV Cultura.
né? Depois eu fui para o Glitz, lá, que não existe mais, né? Que era um canal também na TV a cabo, que fazia parte da Turner, que é essa empresa americana, né? Que tem a CNN, Cartoon Network, e eles tinham criado o Glitz, que era um programa com uma ideia de uma emissora com uma ideia de ser mais ou menos um GNT. E eu achei muito legal, eu estava querendo mudar e topei na hora, assim, e fiz o update, que era uma agenda cultural semanal, e foi uma experiência maravilhosa, assim, eu adorei. Era um programa, o update era muito cuidado, era um programa muito bem feito, né? Era feito por uma produtora, e, e nessa época também eu acabei fazendo o tapete vermelho do Oscar por 3 anos, pela Turner, pela TNT, e foi também uma experiência assim fabulosa, inesquecível, uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, né? Porque era lá que a gente fazia essa transmissão, era de lá, então a experiência de trabalhar com uma equipe americana, tudo isso foi muito, muito legal, assim, uma das melhores da vida. Você falou do Rodrigo Rodrigues, né? Eu conheci ele pessoalmente na época que eu estava na faculdade. E vocês, uma coisa que vocês tinham parecidos é que vocês se encaixavam em vários temas, né? A facilidade que você tem de falar, se tiver que falar sobre moda, você vai falar bem. Se tiver que falar sobre música, você vai falar. Se tiver que falar televisão, vitrine, você vai falar. Se tiver que apresentar um programa, um evento, você vai apresentar. Igual o Rodrigo Rodrigues era, né? Porque ele era um cara que se encaixava, ele estava no esporte. Que coisa, nunca achei que ele iria para o esporte, ele estava no Nem esporte. eu, uma surpresa para mim, que era amiga dele, eu não sabia que ele entendia, que ele conhecesse tanto do assunto, né? E ele voou no esporte, voou. Não, ele era é uma perda assim, né? O que a gente Irreparável. passou pela pandemia, quando eu soube daquilo, eu fiz até um texto sobre ele, porque nele eu via que você não tem que ter preconceito, né? Você tem que caminhar, você tem que experimentar, né? Assim como você como você fez também, né, Sabrina? Você passeando pela TV aberta, acredito que na tua carreira tem algumas coisas que você fez nesse período que talvez não era uma coisa que você queria fazer, mas é a vida, né? A gente tem que seguir em frente, o trabalho é isso. Mas assim, você sempre fez com muita excelência. E outra coisa que você faz, como comunicadora que você é com excelência, é que você virou uma porta-voz contra o câncer de mama, né? Você passou por isso, tá aí linda, saudável, sempre, né, vendo você sempre fazendo os exames em dia, e você colocou a sua vida para o público, sua vida pessoal, um desafio que você passou, e você tem cada vez mais alertando, cada vez mais contando sua experiência. E como é que foi essa troca? Porque com certeza você ajudou muitas pessoas, mas você também deve ter escutado muita gente que também, querendo ou não, ajudou você também. E como é que foi essa experiência, essa troca de experiências, de histórias? Como é que isso te transformou? Ah, é muito rica, né, essa troca. Quando eu estava passando pela doença, pelo tratamento, ninguém sabia, né, era algo muito que eu preservava bastante, achava que não precisava falar sobre isso. Só que eu comecei a perceber que era muito valioso você expor uma história dessa, apesar de muito íntima, pessoal, porque de fato a gente acaba ajudando muita gente que passa por isso, né? Eu comecei a entender que muitas mulheres passam por isso, passavam, e cada vez mais novas, e que eu comecei a entender que eu poderia ser um exemplo para elas, né? Contando a minha história, eu poderia ser uma pessoa com a qual elas se identificassem, né? Quem passa por isso acaba se identificando. Então eu resolvi contar.
contar essa história. Inclusive, eu contei no programa do Edgar Piccoli, que foi VJ da MTV, quando ele estava na rádio, Jovem Pan, e com um alcance enorme, né? E ao vivo, e todo mundo. Foi uma repercussão gigantesca quando eu contei. E de lá para cá, isso foi em 2016, quando eu revelei, um ano depois. E de lá para cá eu venho trabalhando, né, por essa causa, assim, o tempo inteiro, assim, e não só em outubro, né? Outubro é onde se concentra, né, um mês escolhido para falar sobre o câncer de mama, mas assim, o câncer de mama vai acometendo mulheres durante o ano inteiro. E eu recebo muitas mensagens de mulheres. Nossa, só essa semana eu falei com duas, né, que receberam um diagnóstico e queriam uma orientação, um alento. E então é muito gratificante você saber que com a tua história você acaba inspirando outras mulheres, ajudando de fato, né, com informação, a passar por uma situação, um período muito delicado, muito sofrido, muito difícil. E como você falou, de certa forma isso também me ajuda, né? Eu gosto muito também de dividir, compartilhar histórias com outras mulheres é muito rico, né? Eu leio muitas histórias. Eu estou acabando de ler um livro agora de uma menina que veio me entregar num evento. Ela falou: Sabrina, você foi a minha inspiração. Eu tive o câncer, eu escrevi um livro. E eu estou acabando de ler agora. Vou até mandar um alô para ela, para essa menina de Campinas. Eu leio, né, bastante coisa relacionada ao tema. É interessante. E claro que é uma história que já está ficando para trás, né? Graças a Deus deu tudo certo. Até meu médico me disse que daqui a pouco ele vai me dar alta já, né? Porque daqui a pouco faz 10 anos que eu tive. Olha como o tempo passa. Então, para esse médico, 10 anos é o tempo da alta, né? Não que vá deixar de ter os mesmos cuidados que eu tenho hoje, né? De forma alguma. Mas a gente fica um pouco mais relaxado, né? Um pouco mais tranquilo em relação a isso. É, mas por isso que eu acho que essa talvez seja a beleza da vida, né? A vida vai acontecendo, caminhos vão sendo colocados para a gente e a gente vai trilhando e vai vencendo obstáculos e vai se moldando, né? Conforme esses caminhos vão se apresentando para a gente. Então, eu acho que eu ainda estou em construção, sabe? Até outro dia eu vi um post de alguém, eu sou, como que é? Eu sou uma figura eternamente em construção. Eu me identifiquei com isso, porque eu também sou. E eu acho que e tem uma frase que eu peguei para mim, que é uma frase muito otimista e que eu tenho essa sensação genuína. Eu acho que sempre o melhor ainda está por vir. Eu tenho essa frase comigo, assim, eu acho que o melhor ainda está por vir, eu acho que ainda, sabe, tenho coisas lindas, gratificantes, que vão me dar muito prazer para fazer profissionalmente, pessoalmente, profissionalmente, então eu tenho esse otimismo, né, o que é muito legal. Então, porque assim, apesar de ter gente como você que reconhece o trabalho, né, que eu fiz e o que a minha imagem representou, e a MTV e tudo mais, e a grande maioria das pessoas. Mas tem gente, e principalmente hoje pela internet, né, que a gente tem acesso a todo mundo, né? Tem gente muito maldosa que vem e faz comentários maldosos, assim, tipo, você já era, você tá velha. Sabe esse tipo de coisa assim que você fala, sabe, você, assim, não dá nem para acreditar, né? É... Ah, mas aí são pessoas que não têm o que fazer, né? Então, sabe? Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu vou colocar aqui antes da gente encerrar, liberar a Sabrina, coitada dela, né? Tá aqui comigo. Imagina. Eu vou colocar aqui para as pessoas verem que até para mim é até uma alegria assim, porque eu vou ver a Sabrina se vendo numa fita minha. Então, para mim é o ápice.
aqui está a Sabrina, em 96, um ano de MTV. Sexta-feira está começando agora, já entrando no final de semana, que maravilha, hein? E hoje quem está fazendo aniversário é o Michael Monaghan, que está fazendo 50 anos. Ele era guitarrista da lendária banda Steppenwolf, que fez um grande sucesso na segunda metade dos anos 60. E quem também está fazendo aniversário hoje é o cantor Huey Lewis, está fazendo 46 anos. E ele também leva o seu nome, o Huey Lewis and the News. E essa banda emplacou vários hits nos anos 80 nas paradas americanas, como, por exemplo, Stuck With You. Antes da gente começar a nossa parada, vamos ver um pedacinho do clipe dessa música, olha só. Bom, você sabe que isso tudo era decorado, né? Não tá valendo nada aí, né? você estava ali, era TP mesmo ou você decorava? Decorado. Decorado. Olha, eu não sei se fazia parte de uma estratégia, alguma coisa, mas no começo da MTV, pelo menos para mim, eles não me deixavam usar TP. Caramba. Gente, mas não dá para colocar o texto? Não, tem que decorar o texto. O máximo que dava para colocar, que não me ajudava nada, seria alguns tópicos, sei lá, o nome da banda. Não, eu prefiro decorar inteiro, então, o texto, do que ficar uma coisa, uma palavra ali me atrapalhando, entendeu? Então, eu decorava esses textos. Eu tenho realmente acho que acabei aprendendo ali, né? Eu decoro muito bem textos gigantescos eu já decorei. Só depois de uns anos é que eles passaram a liberar assim, o TP, coloca o texto inteiro aí na tela. Assim, acho que já estava quase saindo da MTV, que isso foi assim mais liberado, né? Eu não sei se eles queriam pegar uma coisa mais natural, né, dos VJs, extrair uma naturalidade no texto, então por isso talvez o TP engessasse. Não sei, eu sei que, olha, a gente estudava, viu? A gente decorava. Não, agora eu acho que muita gente vai, assim, as pessoas perguntam o que você usa para estar jovem desse jeito? O tempo não passou para você? O tempo não passou, o tempo não passou. Gente, só vou comparar. Olha aqui, o tempo não passou para essa mulher. Olha aí. O tempo não passou para você. Olha só. E olha, Quem, estamos quem falando. fala isso tá acabada, coitado. Coitada da pessoa, porque e a gente fala, né, assim, que a gente brinca, né? Até minha esposa perguntou: o que a Sabrina tá tomando, assim, para ela tá bonitona, tá ainda com 20 e poucos anos, mas realmente o que nada mudou, além, né, da sua beleza, é a questão da sua comunicação e principalmente, agora vou falar aqui o que eu vi, testemunhar o que eu vi, do jeito que você trata as pessoas, do jeito que você fala com as pessoas, do jeito que eu, quando fui te entrevistar, jornalista, mas ao mesmo tempo eu não estou aqui como jornalista, eu estou com uma pessoa que viu uma mulher que me fez companhia em vários programas, numa época que eu não conseguia ver um videoclipe, porque não tinha YouTube, não tinha nada, eu tinha que esperar, e encantava com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, e que é assim fora da TV. E encantou muito mais ainda quando você coloca a sua vida inspirando outras pessoas, não apenas mulheres, mas homens, pessoas que estão passando por um problema como você passou ou escutam você e falam, caramba, vou conseguir. Então, Sabrina, eu acho que isso que é legal. A gente fala muito dessa questão da beleza, mas o que você não mudou é o seu jeito. E o seu jeito tão carinhoso ali na frente da TV, apresentando um clipe, apresentando um programa, apresentando os bastidores da TV, como você fez na TV Cultura, é o que você faz fora da tela. Então eu acho que é isso que é muito bacana, isso que para mim é legal, porque eu já vi tanta gente que eu admirava que não é tão legal assim fora das câmeras, mas você não, você é muito mais legal fora das câmeras. E só te parabenizar por tudo que você fez e faz, parabenizar você pela pessoa que você é. Então, eu acho que para mim é um presente ter você aqui, ter conhecido você pessoalmente, estar falando com você aqui, porque, como eu te falei, passa um filme vendo você, e ainda mais vendo tudo que você fez nesses últimos anos. Então, é uma alegria imensa poder falar isso sem puxar saquismo algum, mas que é uma realidade.
Obrigada, Fábio. Eu fico muito feliz com as suas palavras. Eu também adorei te conhecer pessoalmente lá no programa da Marina, né? Que as pessoas também podem conferir. Foi muito bacana. Agradeço super o seu carinho comigo, aquele dia e hoje também. E tudo isso que você falou, né? Eu acho que né, o que você coloca é que assim você admira eu, né? O meu ser, né? O meu conteúdo. Porque hoje fala-se tanto da casca, né, das pessoas, então é muito bacana a gente poder se concentrar e focar, né, no que interessa. E mais muito obrigada pelo elogio, o elogio da tua esposa também, né? Eu gosto de me cuidar, né? Falando dessa parte de saúde, de bem-estar, de beleza. Eu sou uma mulher que gosta, eu gosto de me cuidar. Em primeiro lugar, estar com saúde, estar me sentindo bem e bem comigo, bem com o meu corpo. Então, eu pratico muita atividade física, eu me alimento muito bem, eu presto atenção aos alimentos que eu como. É, eu tô no ano que vem eu faço 50 anos, então eu estava lendo outro dia, né? Tipo, como é que é? Os novos os 50 não são os novos 30, os 50 são os novos 50. Eu acho que as mulheres estão se cuidando mais, sim, estão envelhecendo melhor do que as gerações anteriores. E eu acho que isso é muito positivo. A gente tem sempre que melhorar, né? O que a gente puder fazer por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, né? A saúde é nosso bem maior, sabe? Sem saúde você não tem mais nada. Então eu sou muito focada na minha saúde. É, e é isso, vou vivendo a minha vida, né? Enfrentando aí os obstáculos, vencendo as batalhas, né? Que são inevitáveis, né? Não só para mim, mas para todo mundo. Né? E poder ajudar, né? Quem passa por uma situação parecida com o que eu passei uma grande alegria poder fazer o bem para alguém, né? E é uma grande generosidade da sua parte também. Isso é uma coisa incrível, né? Você dá e recebe, né? Então, eu acabei ganhando aqui, eu que vi essa moça aí no chuvisco, canal 32, tentando ajustar a antena, que era uma porcaria, vi ela com chuvisco, um pouco de fantasma, tinha duas Sabrinas aqui, porque o HF era difícil. Agora eu tô aqui falando com a Sabrina, então Quando isso é é um... que você imaginaria que você estaria assim online, Pois é, ao vivo, real time, fazendo uma gravação, eu aqui no celular, você aí no seu computador. Olha que loucura essa tecnologia, como evoluiu em tão pouco tempo, né, e eu Fábio? ficava desesperado para ver os clipes do Non-Stop, do Disque também, para ver se entrava alguma coisa que eu gostava, porque, gente, era difícil, viu? Não era fácil ver clipe. Hoje em dia você tem tudo. Naquela época, não. Tem que esperar. Sabrina, não, tinha que esperar e deixar a fita gravando. Por isso que tem muita gente que tem a Sabrina por causa, não só da Sabrina, mas dos clipes. Então, assim, quem viveu aquela época sabe como foi uma época mágica, né? Foi muito bacana. E Sabrina, queria te agradecer. Obrigado mais uma vez por ter colocado o seu tempo à disposição. Na descrição do vídeo tem as redes sociais da Sabrina também. Para quem não segue ela no Instagram, siga, que ela tá ali, o dia a dia, o trabalho dela. A gente espera que tenha mais shows, que venha esse disco do Chet Baker. Se tiver, por favor, me avisa que eu vou com o maior prazer. E brigadão. Obrigada, Fábio. Obrigada a você também que assistiu. E deixo aqui meu carinho, meu beijo a você e a todos os fãs, né, que ainda permanecem daquela época tão linda que foi a MTV. E me acompanhem, me sigam aí no Instagram, Sabrina Parla Oficial, e que a gente vai dando as notícias, atualizando o que a gente está fazendo, né? Isso é bacana, dessa tecnologia toda. Obrigado, Sabrina, e obrigado a você que acompanhou até agora esse bate-papo que foi muito especial para mim. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau.